O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. Olá, está no ar mais um programa Superação, o nosso canal para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. No programa de hoje, um tema bastante complexo, mas ao mesmo tempo muito abrangente dentro da nossa sociedade. Dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. A equipe do Superação esteve na entidade ALMA, aqui na cidade de Piracicaba, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba. Conversamos com pais, profissionais e todas as pessoas que lidam com essas pessoas no dia a dia. Vamos mostrar no programa de hoje o que é o autismo e algumas histórias de superação para você conhecer um pouco mais a respeito do Dia Internacional da Conscientização do Autismo. É o programa Superação de hoje que já começou. O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade comportamental, de comunicação e socialização, e ele pode se apresentar em diversos níveis de comprometimento. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, ele é mais comum do que o câncer, a AIDS e a própria diabetes. No mundo, segundo a ONU, estima-se mais de 70 milhões de pessoas com o autismo. O assunto já foi tema de dramatização nas telas de cinema. Em Piracicaba, a Associação ALMA realiza um trabalho dignificante de apoio às famílias que vivenciam no dia a dia esse drama que é a síndrome do autismo. Mas antes de falarmos do trabalho da entidade, vamos conhecer um pouco mais da árdua história de superação das famílias de Rafael, Vinícius e Renan. O Rafael, ele era um menino, um bebê, que você não notava que tivesse algum traço de autismo, até mesmo porque eu não conhecia o autismo. 30 anos atrás, eu não tinha conhecimento do autismo. Então, com 8 meses, ele perdeu o sentido. Aí que a gente começa, vai no pediatra, do pediatra não tem nada, vai para o neuro também não acha nada, você faz exames, uma porção de coisas, assim, bateria de exame, não tem nada. O Vinícius, a partir do momento que ele nasceu, ele chorava muito, ele já nasceu chorando. Então, na maternidade, eles traziam ele para mim e logo em seguida eles levavam e eles balançavam ele no colo o tempo inteiro, porque ele só chorava. Aí eu saí da maternidade e vim embora, só que a gente percebeu que o Vinícius era uma criança hipotônica, ele era muito molinho demais.
Aí a pediatra falou que era normal, a gente continuou levando na pediatra e ela falando que era normal, só que o Vinícius chorou 4 meses em seguida, dia e noite. Ele quase deixava a gente maluca de tanto chorar. O Renan hoje está com 24 anos, né? Eu fui mãe com 18 anos, então assim, eu recebi um bebê, eu era muito nova, né? Sou a caçula de 4 irmãos. E assim, quando o Renan nasceu, para mim ele era normal. Eu não via nenhuma diferença nele, porque a gente tinha um bebê 17 dias mais velhos também na nossa família, né? Então tinha muita comparação entre o que a menininha fazia e o que o Renan fazia, né? Mas o Renan foi uma criança que ele respondeu muito bem, ele segurava a mamadeira, ele brincava, ele interagia com a gente. A gente só foi perceber mesmo, né? Ele já estava assim, com 2 anos e alguma coisa, que um pediatra me falou, porque eu não levava ele no ACD em São Paulo. Algumas características a gente consegue ver na hora de amamentação, tá? Que a criança não tem aquele contato visual. Mas assim, para fechar um diagnóstico, porque algumas características também são confundidas com outras patologias. Então, para fechar um diagnóstico, acho que a partir dos 2 anos você consegue fechar. Que é a socialização, a criança não tem contato com outras crianças ou com algum membro da família. Os movimentos repetitivos, a demora da fala, a demora do andar, são algumas características principais entre 14 características mais fortes que aparecem no autismo. Muitas vezes vai se perceber quando tem 7, 8 anos, né, pelo comprometimento. Então, quanto mais cedo diagnosticar, menos essa criança vai sofrer com esse espectro, né? Aí fui para a Unicamp. Na Unicamp que deu o diagnóstico com 5 anos que ele era autista. Foi com 5 anos que eu fiquei sabendo que daí, por conta que ele vai crescendo, o comportamento vai ficando mais comprometido, ele foi ficando mais, assim, demonstrando mais as características do autismo. Então deu para fechar o diagnóstico. Aí com 6 meses eu falei para a pediatra dele, falei, doutora, o Vinícius não senta, ele não vai sentar. Ela falava, vai. Aí eu falei, não, eu quero levar no neurologista. Aí eu passei para o neurologista e ela falou, Marilza, seu filho tem atraso motor, vamos fazer fisioterapia. Aí eu fui fazer fisioterapia e a fisioterapeuta falou para mim, mãe, seu filho não escuta. Aí a gente foi para Bauru, fez todos os exames, realmente o Vinícius tinha surdez profunda dos 2 ouvidos. Aí eu comecei a tratar em Bauru para tentar fazer um implante. Só que o Vinícius não dava atenção, ele não interagia. Aí com 3 aninhos a gente levou o Vinícius para São Paulo, no Dr. Salomão Schwassman, e ele deu o diagnóstico de autista. Porque o pediatra percebeu alguma coisa, mas não chegou em mim e falou assim, ó, seu filho pode ser que seja especial, pode ser que ele tenha alguma outra coisa, né, que a gente não está conseguindo saber. Então nós fomos para a ACD em São Paulo, eu levei ele quase 2 anos lá, entre exames e consultas, a gente ficou mais ou menos quase 2 anos. E lá no ACD eu não tive um diagnóstico de autismo. Quando o Renan estava com 4 anos, como assim, ele era meu primeiro filho, eu dava toda a atenção para ele, eu não deixava que ele precisasse de outras coisas, porque eu estava sempre oferecendo coisas a ele, né? Aí assim, eu não percebia, para mim ele era normal, né? E aí eu engravidei novamente, eu tive gêmeos, tenho um casal de gêmeos que hoje está com vai fazer 21 anos, né? Aí a gente começa a perceber as diferenças, né? Na gravidez, assim, eu fiquei meio com medo, porque eu falei assim, como que eu vou cuidar de mais 2 filhos e o Renan, que precisa muito mais de mim, porque com 4 anos ele não falava nada. Ele não pedia comida, ele não pedia água, nada ele fazia, né? Mas assim, ele não usava mais fralda, mas ele era diferente das outras crianças, isso era nítido para nós. Então, daí que eu fui saber direito que era o autismo também, com toda essa busca de um diagnóstico para ele, né? Aí que eu fui me inteirando, fui aprendendo, quer dizer, tô aprendendo ainda, né? Mas foi mais assim, fui sabendo melhor o que era melhor para ele. Só que assim, tratamento seria o quê? Psicóloga, né? Fono, a gente fez exame de ouvido porque achava que ele era surdo e não é. O Vinícius sempre doente, sempre internado, ele tem síndrome, ele tem uma síndrome metabólica, que ele faz tratamento na Unicamp, então quando ele fica doente, ataca os órgãos, ele fica vários dias no hospital, tudo aqui
aqui em Piracicaba e também na Unicamp. Aí a gente, com 5 aninhos, pusemos ele na escolinha da IMEI, normal. Daí chamaram um pessoal especializado para ficar com ele. Aí ele ia na escolinha da IMEI 2 dias por semana e na SAT 3 dias por semana. Ele foi até os 9 anos. Só que daí disseram para mim que não tinha mais condições, que o Vinícius já estava grande e que ele precisava de uma outra escola. Ele é um autista puro, ele não tem assim nem outra síndrome junto com o autismo. Então ele é mais comprometido. Ele é o comportamento dele é mais difícil, ele é menos social com as pessoas até, sabe? Ele tinha muitas crises, agora amenizou, assim, com a idade, acho que medicamento também. Então, ficou de fazer fono, terapia ocupacional, era isso que tinha para ele. Eu não tinha nada, não tinha escola, assim, digo, uma entidade, uma associação para pôr, não tinha, eu era fora. E daí que surgiu, né, o negócio da alma, a palestra, as reuniões que eu descobri por um acaso, até num consultório médico, que daí que começou. Ele veio com 17 anos para cá. De que ele nasceu até 17 anos, eu trabalhei com ele sozinha. Minha vizinha me falou a respeito aqui da alma, né? E falou também que ela conhecia outros tipos de crianças que tinham outras deficiências, né? Que talvez o Renan também fosse uma criança especial. Você, de início, você não quer aceitar, porque você quer que seu filho seja normal, certo? E aí a gente começou a perceber mesmo as diferenças, porque os gêmeos foram crescendo e se desenvolvendo, e o Renan, aí que ele começou a desenvolver mais, né? Aprender mais coisas. Porque ele era muito sozinho, só eu e ele. Então, aí quando os gêmeos estavam um pouquinho maiorzinho, eu consegui sair um pouco de casa e correr atrás do que era, né? Da melhora do Renan, né? Aí eu fui conhecer a Passo a Passo, e a Passo a Passo me falou assim que cuidaria do Renan se junto com ele, com a Passo a Passo, eu tivesse uma ajuda extra, que seria fono, psicóloga, TO, né? Aí nós também colocamos o Renan nessa clínica. Então ele ficou um tempo nessa clínica fazendo o trabalho de desenvolvimento. Elas também nos encaminharam para o Dr. Salomão, né? Aí foi aí que eu tive o diagnóstico que o Renan era autista. Mas eu não aceitei, meu esposo não aceitou na época, porque a gente via ele assim, interagindo com a gente, né? Porque daí, assim, ele interagia com os irmãos, ele interagia com a menina que me ajudava na casa na época. A gente estava sempre na casa de parentes, onde ele também interagia. Ele tinha os momentos onde ele se isolava, mas a maior parte ele ficava no meio nosso, né? Porque eu conversava muito com ele. Quando você tem 3 crianças pequenas, você não tem como não conversar, né? Porque você tem que estar o tempo todo falando com eles. Tá, então a partir do momento que a família recebe o diagnóstico que a criança tem autismo e ela tem o interesse de conhecer mais sobre o assunto, ela nos procura o serviço social, realiza uma entrevista, né, um questionamento, o serviço social vai fazer uma anamnese com essa família e aí é encaminhado para outros profissionais para fazer avaliação junto com o autista. Tá? Então daí é acolhida por outros profissionais. Mas o serviço social sempre está à frente para conversar com os pais, dar toda a orientação sobre o assunto. E também aquelas pessoas que ainda não têm o diagnóstico, mas têm a desconfiança de que pode ter algumas características, ela nos procura, nós também realizamos essa avaliação. E aí com esse documento eles levam para o médico e o médico pode ter uma base a mais para estar fechando o diagnóstico. Então hoje a gente tem mais conhecimento. Então até os 17 anos, para mim, foi uma luta. Mas eu não deixei assim o Rafael assim, sem passear. A gente ia para o shopping, a gente andava de ônibus, a gente ia para a lanchonete, a gente caminhava muito, porque tinha um outro meu mais velho, que era companheiro. Então a gente fazia muita caminhada, ia para minha mãe de a pé, sabe? Até que foi uma fase boa, não vou nem me queixar disso, porque apesar dele não ter o tratamento que seria melhor para ele hoje, mas não porque eu não quisesse, porque não tinha mesmo, e a gente também não tem uma renda que você possa estar pagando, sabe? Então também dificultou um pouco. Aí eu fiz o que deu, fiz o que pôde por ele, nesse assim, de atividade, de coisa, eu fiz o que pôde eu mesma. Daí que começou a vir na alma. E aí ele começou a fazer atendimento, mas o Vinícius ele é uma criança
que toma muita medicação, bastante mesmo, faz acompanhamento, tem as crises dele, vai para o médico, toma remédio, volta, e ele é hiperativo, ele tem vários tipos de comprometimento. O Vinícius, ele usa fralda, ele não sabe lavar as mãozinhas, não sabe tomar banho, não sabe se vestir, não sabe comer sozinho, ele depende totalmente de mim, 24 horas. Contanto que depois que o Vinícius nasceu, há 12 anos, eu vivo a vida do Vinícius e não a minha. Então, é bem complicado. O Vinícius tem um autismo bem, assim, um grau bem elevado. Então eu falava assim, não, porque o que eu sabia até então, que fui procurar saber a respeito de autismo, era que o autista se isolava. O autista não queria nenhum contato. E o Renan já tinha contato, ele conversava com as pessoas na rua, ele tentava conversar do jeito dele com as pessoas na rua, com os parentes, né, com meu pai, com a minha mãe. Então nós fomos meio que batendo de frente com a opinião desse médico. E o neuro que tratava dele aqui na época também falava para mim que com o tempo o seu filho vai ficar igual às outras crianças, ele vai conseguir se desenvolver ao ponto de ser uma criança normal. Você acaba acreditando e se apegando a essa esperança. Mas o Renan foi crescendo e as dificuldades foram aumentando. Fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pedagogos. Esse é o time que há mais de uma década ajuda as famílias da alma a lidar com essa realidade. Bom, meu papel aqui é desenvolver, né, a fala, a comunicação, e eu trabalho isso através das próprias situações que ocorrem aqui na alma, no cotidiano, né, das atividades, na hora do refeitório, recreação. Então, vai desenvolvendo, vai ampliando o desenvolvimento deles de fala. Bom, o meu trabalho aqui na instituição é realizar todo o trabalho de avaliação com os alunos, realizar a reabilitação física, não só pelo autismo, mas alguns alunos, por ter alguma lesão associada, alguma lesão cerebral, alguma lesão motora, de equilíbrio, às vezes perde alguma função. Meu trabalho é fazer avaliação e reabilitar essas partes com os portadores de autismo. Muitas vezes a pessoa vem para ajudar no fechamento de um diagnóstico. A família vem porque o médico ainda não conseguiu fechar. Então, através das avaliações que são feitas com outros profissionais também, isso ajuda o médico a fechar o diagnóstico ou descartar, se for o caso. A nossa função para a comunidade, né, é acolher esse pai, essa mãe, é dar as orientações com relação ao que é o autismo, como se trabalhar, né? O meu trabalho aqui na entidade é proporcionar lazer, que muitas vezes os pais, por falta de tempo, trabalho, não têm esse tempo que é necessário na vida dos autistas. E aqui a gente procura dar lazer, recreação, jogos, para que as crianças possam estar desenvolvendo melhor no seu cotidiano. Hoje ele está bem, só que ele está mais, assim, ele tá mais sossegado, está mais calmo. Só que ele é mais, hoje como ele tem mais idade, ele já não é tão assim, não tem muita atividade que ele gosta de fazer, ele já é mais recolhido mesmo para o autismo dele. Mas do resto foi isso. Quer dizer, na verdade, superação é todo dia, mesmo agora que ele está mais de idade, né? Que agora a gente está superando para fazer um outro tratamento, um outro tipo de vida para ele, porque já começa diferente. Então é isso. E aí eu relutei um tempo, continuei deixando ele ainda na passo a passo. Mas chegou uma época que a passo a passo já não conseguia mais, né, ter nenhum progresso com o Renan. Aí foi que nós resolvemos que ele viria para cá. E aí veio ele e veio o neto, filho da Leni, né, de uma outra mãe. E aí assim, a gente achou aqui o nosso refúgio. Que aqui eles respeitavam o espaço do Renan. Se o Renan não queria desenvolver alguma atividade, elas mudavam a atividade para conseguir prender a atenção dele.
E foi aqui que ele se desenvolveu muito. Então, a alma para mim é muito importante, porque ela soube respeitar os limites e o espaço do meu filho. E aí foi que a gente conseguiu uma vida social diferente. A alma levava eles para passear no shopping, leva eles para passear em Tupi, né? Então, assim, hoje eu falaria para qualquer pai que tenha um filho autista que você pode levar uma vida normal. A gente fala que realmente é assim, como a gente sabe, existe. Só que eles são o que mais precisa de atenção, de carinho, de afeto. O autista, quando está agitado, você pensa assim, quando está agitado, ou a gente estiver agitado, passa para eles é que mais sentem rápido que nós mesmos como está o ambiente na sala. E por isso que quando a gente fala que o nosso primeiro emprego é educação especial e que mudou a nossa vida, porque em outras áreas de emprego, em outros cargos que a gente já trabalhou em outros lugares, é diferente. Entendeu? Aqui é mais especial, eles necessitam mais de atenção, de trabalho. Porque é o meu primeiro emprego, eu acabei de me formar e já vim trabalhar com a educação especial. Então mudou minha rotina, o meu modo de pensar sobre a educação especial, principalmente sobre os autistas, que eu não tinha um conhecimento a fundo. Agora eu já consigo lidar com essa síndrome com mais facilidade e agilidade. Por eles terem alguns comportamentos mais agressivos, outros mais afetivos, outros não. Faz 11 anos que eu estou na Alma, para mim mudou tudo. Entrei aqui, a maioria deles era pititicos, né, crianças, e assim, uma parte de mim está aqui, aprendi muito. Porque o que eles necessitam mesmo, eu trabalho com eles, seria desenvolvimento em comportamento, em higiene, em todos os métodos que a gente anda buscando, né? Sobre o desenvolvimento, que é o método TIT, que acreditamos que até o final do ano vamos ter resultados obtidos com isso. Vai fazer 2 anos que estou trabalhando aqui. Para mim também foi assim uma experiência muito, assim, eu adoro trabalhar aqui com eles. Eu aprendi mais do que acho que eles aprendem comigo cada dia mais. É muito gostoso trabalhar com eles. E essa experiência que a gente ainda tendo é muito bom, porque eles também a gente está aprendendo com eles, sabe? Porque a gente está buscando várias informações de como trabalhar com eles. A faixa etária dos meus alunos é entre de 7 a 14 anos. São 7 alunos. E assim, a gente está mais trabalhando a coordenação motora, o comportamento deles e a AVD, atividade de vida diária, que são os menorzinhos, então é mais o comportamento que a gente está trabalhando agora com eles. A faixa etária é de 17 a 38 anos. Hoje está completando 38, mais velho. Então assim, eu estou trabalhando mais a parte coordenação motor, oficina, que é uma turma que trabalha super bem na oficina. E assim, introduz um pouquinho da alfabetização, que seria o reconhecimento do nome, quantidade, os números de 1 ao 5. A gente passa por muitos desafios, entendeu? Então a gente mais fácil falar para você que é o nosso objetivo é que a gente consiga ter até o final do ano o objetivo, o resultado obtido. A minha sala, a faixa etária é de 20 a 38 anos também. Eu trabalho mais o comportamento, né, dos alunos, e a gente trabalha a AVD, socialização, que é muito importante nessa idade, porque eles não tiveram acompanhamento quando menores, e trabalhamos também a coordenação motora, a afetividade com os amigos, com a família. Estamos agora fazendo um trabalho com as famílias, então estamos convidando a família a vir até a instituição para estar vendo o nosso trabalho, passando um tempo com eles. A minha turma faixa etária é de 13 a 31 anos e tem várias dificuldades, cada um com grau de dificuldade. Alguns têm empobrecimento de coordenação, alguns também têm dificuldade em contato visual, repetição na fala.
O que a gente trabalha muito com eles é socialização também, que necessitam muito disso, em que a equipe e a Alma sempre estão fazendo passeios, sempre integração com eles. E nós fazemos também aqui na Alma projetos que possam envolver a família com a Alma, fazendo confecções com eles mesmos, e eles levam para casa e os pais brincam, o responsável brinca e depois responde para a gente no caderninho e a gente avalia. A diferença das atividades e até mesmo do nosso comportamento frente a isso é que a gente tem que repetir várias vezes as mesmas coisas. Uma atividade, igual uma cor, a gente repete. As palavras a gente diminui nas frases, a gente fala frases curtas, né? Para poder entender e para eles também captar o que nós estamos querendo passar para eles. Hoje estamos comemorando o aniversário do Alexandre. Data esta que se funde com a celebração do dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse dia já é reconhecido pela ONU e nós aqui em Piracicaba já é o 3º ano que a gente comemora esse dia. Nós fazíamos uma passeata na Praça José Bonifácio. Esse ano nós estaremos realizando uma palestra com o tema Conhecendo o Autismo, que é justamente para divulgar essa síndrome para todas as pessoas que ainda desconhecem. Tá? O autismo ainda é novo, então muitas pessoas não têm conhecimento, a ciência ainda não tem um estudo fortificado em cima do autismo, e nós estamos aí para divulgar esse dia, né? Para as pessoas conhecerem, não só a família que tem um autista dentro de casa, mas pessoas além, para estar ajudando essa família ou essa pessoa que venha a ter um autista dentro de casa. Porque o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Você começar a fazer terapias com essa criança é muito importante desde o início. Porque acredito assim, que quando todas as pessoas souberem realmente, né, que o autista existe, que o autista é um ser humano que tem os direitos de todo mundo, eu acho que nós vamos conseguir assim, muito mais coisas boas para os nossos filhos. Então, em 2013, a cidade de Piracicaba vai ser uma cidade que estará apoiando o autismo, estará aceso de azul, que é a cor do autismo, o peixe, que é a entrada da cidade, e o véu da noiva. Então, são 2 pontos turísticos da cidade que vão estar iluminados de azul, que é a cor do autismo. Iremos estar realizando uma palestra, que é Conhecendo o Autismo, e os técnicos, né, os profissionais da Alma, junto com os autistas, estarão visitando uma comunidade próxima à entidade para divulgar o autismo. E encerrando a semana, nós iremos realizar um passeio na Casa de Pedra com os autistas, passando o dia todo tendo um pouco de lazer lá na Casa de Pedra. O programa Superação tem o apoio cultural Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Versa.
O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre continua na internet. Acesse nossa página superatv.com.br, curta o Superação lá no Facebook, participe junto conosco. Mande teu recado, teu e-mail, a tua sugestão, a sua história é sempre muito importante e queremos mostrá-la aqui através das nossas telas. Parabéns a todo o pessoal da ALMA, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba, a todos os pais, familiares, enfim, a todos que vivem essa realidade do autismo no dia a dia. Como vocês puderam acompanhar no nosso programa de hoje, não é uma realidade nada fácil, mas com informação e principalmente com muito amor, é uma realidade que pode ser superada a cada dia. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania.